Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa, e o tema da aula de hoje é o mundo da leitura. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Enquanto isso, estudante, prepare caderno, um lápis e uma borracha para a aula de hoje. Dessa forma, você pode fazer anotações e resumos para que depois consiga revisar os assuntos da aula de hoje. Professores, essa aula foi planejada para o 6º ano dos anos finais. Trabalhe a habilidade, compreensão e interpretação de textos diversos. Leitura expressiva de textos narrativos curtos ou longos, de livros, declamação de poemas cordéis, repentes, etc. Leitura de textos narrativos curtos ou longos. E tem como objetivos entender a importância da leitura, saber alguns gêneros literários, descobrir a possibilidade de conseguir um livro físico sem nenhum custo. Não se esqueça de que agora você, estudante, pode marcar sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Você, estudante, gosta de histórias? Já leu algum livro de literatura? Tem um livro favorito? Ouvir e ler histórias é sempre muito bom. Pode ser, por exemplo, uma história de ação, aquela história que é cheia de aventuras e desafios. Nela, os personagens estão quase sempre em movimento, em busca de alcançar um objetivo. Normalmente, o objetivo precisa ser alcançado pelo personagem para que uma situação seja resolvida. Histórias assim podem, inclusive, servir de inspiração para que possamos entender que nossas vidas são feitas de desafios. E que nós, enquanto personagens da vida, quando temos um objetivo, precisamos correr atrás e lutar para vencer os desafios que estão em nossos caminhos. Veja alguns exemplos de algumas obras de ação. As Aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Doyle. Ilíada, A Guerra de Troia, de Homero. O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago. Você conhece alguns desses livros? Conhece algum livro de ação? Se não conhece, fica a chance de você visitar a biblioteca da sua escola ou alguma biblioteca pública para conhecer mais sobre essas histórias que são cheias de aventura. Existem também as histórias de romance. O romance é uma narrativa longa que conta com a presença de vários personagens. Pode ser fictício, ou seja, cheio de fantasias. Aqui, a imaginação e a criatividade são muito importantes. Ou pode juntar a ficção com a realidade. Estou aqui falando sobre ação e romance de formas separadas, pois normalmente em um livro vai aparecer mais o romance ou mais a ação. Porém, de maneira geral, um livro de romance também tem ação. É importante que saiba disso. Não quer dizer que por se tratar de um livro que tem mais ação, não vai aparecer o romance, e o contrário também. Um livro de romance pode e normalmente tem ação. Essa separação também ajuda você, estudante, a entender melhor quais são as características principais deles separadamente. Mas lembre-se de que eles se misturam em um texto. Mas você conhece alguma obra de romance? Vou dar alguns exemplos para você. Temos as obras Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Anne de Green Gables, tem a série e tem um livro também. A Culpa é das Estrelas, de John Green.
As histórias nos ajudam na criatividade, além de ser textos que nos deixam com muitas expectativas, esperando pelo que irá acontecer no final. Se você se identificou com o romance, fica essa sugestão de leitura para você. Também existem obras voltadas para a comédia. São aquelas histórias que têm como objetivo divertir o leitor por meio das situações engraçadas vivenciadas pelos personagens durante a história. Uma das principais características da comédia é o engano. Normalmente, o riso acontece quando um ou mais personagens não entendem uma situação. Isso é o que garante a risada do leitor. Algumas obras que contêm muito da comédia são Comédias para se ler na escola, de Luiz Fernando Veríssimo, Azul da cor do mar, de Marina Carvalho, e Mania de explicação, de Adriana Falcão. Existem ainda outras formas de se contar histórias, como mostrando muito drama, ou seja, excesso de sentimentos. Na aula de hoje eu vou contar uma história para vocês. É uma crônica. Você sabe o que é isso? Uma crônica é normalmente um texto curto e está muito presente em jornais e revistas. Atualmente, com o avanço das tecnologias, as crônicas podem ser publicadas em sites, blogs e redes sociais. Em geral, os assuntos em textos desse tipo são voltados ao cotidiano, ou seja, os textos irão mostrar coisas que acontecem em nosso dia a dia e, por isso, a chance de um leitor se identificar com aquela situação é muito grande. O objetivo de uma crônica, além de mostrar uma realidade e um acontecimento, é provocar o leitor a pensar sobre aquele assunto abordado. A linguagem, normalmente, é de fácil compreensão. Dizemos que é uma linguagem coloquial. A linguagem coloquial é essa que usamos no dia a dia, uma linguagem sem muitas palavras difíceis, ou seja, uma linguagem simples. Por isso, a leitura de uma crônica acaba se tornando leve e divertida. Agora, atenção para a leitura da crônica. O nome dessa crônica é Mila e o autor é o Carlos Heitor Coni. Sobre o que será essa história? Será que é uma história que tem mais ação, mais romance, mais drama ou mais comédia? Preste muita atenção para descobrir tudo o que acontece nessa história que, eu já adianto, é muito emocionante. Mila, de Carlos Heitor Coni. Era pouco maior do que a minha mão, por isso eu precisei das duas para segurá-la, 13 anos atrás. E como eu não tinha muito jeito, encostei-a ao peito para que ela não caísse. Simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também. Dias depois, quando abri os olhinhos, olhou-me fundamente. Escolheu-me para dono. Pior, me aceitou. Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muita noite juntos. A patinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer contra o vento? Amá-la foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Formamos ela e eu uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam e também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos e não exigiu nenhuma festa. Não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla, porque passamos a ser 3. E passeávamos pela lagoa. Com a idade, ela adquiriu fumos fidalgos, como o Dom Casmurro de Machado de Assis. Era uma lady, uma rainha de Sabá, numa liteira inundada de sol e transportada por súditos imaginários. No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonita como nunca, mais que amada de todas,
deixou que eu beijasse chorando. Talvez ela tenha compreendido. Bem maior do que a minha mão, bem maior do que o meu peito, levei-a até o fim. Eu me considerava um profissional decente, até semana passada. Houvesse o que houvesse, procurava cumprir o dever dentro das minhas limitações. Não foi possível chegar ao gabinete, onde, quietinha, deitada a meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. E aí, já conhecia essa crônica? Se não, o que achou dela? Vou agora indicar algumas coisas importantes no texto. Primeiro, percebeu que obedecer às pontuações na leitura de um texto é muito importante para a compreensão? Destaco aqui principalmente o ponto final, usado para fazer uma grande pausa na frase dentro de um texto, indicando que a ideia foi exposta completamente. Por isso, muita atenção com o ponto final na leitura de um texto. Do que trata o texto? No texto chamado Mila, o autor mostra o grande amor que teve pela sua cachorrinha, desde o momento da sua adoção até o dia em que levou para o sacrifício. De certa maneira, é uma homenagem para Mila. O autor mostra na história que Mila, a cachorrinha, foi quem a escolheu para tê-lo como dono, e não ele quem a escolheu para tê-la como companhia, e demonstra grande carinho pela cachorrinha. Espero que tenha gostado da crônica. Perceba que essa crônica fala sobre um assunto ligado à vida cotidiana. Sabia que qualquer assunto da vida cotidiana pode virar uma crônica? Pode ser sobre assuntos relacionados ao dia a dia dentro da escola, sobre acontecimentos rotineiros dentro de casa. Até mesmo pegar um ônibus pode virar assunto de uma crônica. No caso do texto que você acabou de ouvir e ler, o assunto principal é uma cachorrinha, chamada Mila. Percebeu também que a linguagem é simples? Essa é outra característica da crônica. É uma linguagem de fácil entendimento. É uma linguagem que costumamos usar no dia a dia para nos comunicarmos com familiares e com amigos. Chamamos essa linguagem de linguagem coloquial. Na leitura de um texto, muitos detalhes precisam ser levados em consideração, mas eu espero que você tenha gostado do que você aprendeu na aula de hoje. Você conseguiu perceber a importância de ler textos? A leitura nos ajuda a exercer a nossa criatividade, nos dá mais coragem para vencer os desafios do dia a dia e muito mais. As palavras são muito poderosas e podem ser usadas para influenciar o outro a rir, como os livros que são voltados para a comédia, ou a chorar, como os livros de romance. O importante mesmo é aproveitar e se aventurar no mundo da leitura. E se você não tem livros na sua casa, lembre-se de que a biblioteca é um ótimo recurso. Agora que você aprendeu mais sobre o mundo da leitura, vamos praticar? Mas já marcou sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Vamos para a questão 1. Na aula de hoje, aprendemos que, no mundo da leitura, podemos nos deparar com diversas possibilidades de história. Marque a opção em que existem os nomes de algumas dessas opções que você aprendeu hoje. Letra A. Histórias de ação, comédia, romance. Letra B. Histórias de desenho, de esporte e de corrida. Letra C. Histórias em inglês, português e espanhol. Letra D. Histórias de dança. Lembre-se que é sobre o que você aprendeu na aula de hoje. Pense um pouco. E a resposta correta é a letra A,
histórias de ação, comédia e romance. Histórias em outros idiomas existem. Histórias que falam sobre esporte, desenho, corrida também. Mas na aula de hoje você aprendeu de forma mais ampla um pouco mais sobre história de ação, comédia e romance, lembrou? Agora vamos para a questão de número 2. Em quais locais é possível alugar livros físicos sem nenhum custo? Letra A, livrarias. Letra B, em sites de vendas de livros. Letra C, nas bibliotecas públicas e nas bibliotecas das escolas públicas. Letra D, em locais que vendem livros. Essa tá fácil, né? Pense um pouco. E a resposta certa é a letra C, nas bibliotecas públicas e nas bibliotecas das escolas públicas. Para conseguir fazer isso nas bibliotecas públicas, basta ter em mãos a sua documentação e fazer o cadastro com as suas informações, como nome e sobrenome. Já nas escolas públicas, é importante que você seja um estudante da escola, para que consiga pegar o livro. Não perca essa grande oportunidade de ter livros diversos em mãos. Agora, um breve resumo sobre a aula de hoje. Na aula de hoje, você aprendeu que existem obras com objetivos diferentes. Alguns são de romances, outros voltados para a comédia, outros mais voltados para a ação e ainda outros que podem ser voltados para o drama, por exemplo. Você também ouviu uma história chamada Mila, que é uma crônica, e viu que uma crônica é voltada para assuntos do cotidiano. Também descobriu que é possível alugar livros em bibliotecas públicas e nas escolas públicas em que estuda. Espero que tenha curiosidade de ler muitos livros por aí. Agora, que tal participar das nossas aulas? Vou deixar um desafio para você. Você tem um livro favorito? Se tiver, manda para a gente e escreva o motivo desse livro ser o seu favorito. Se você não tem, o desafio é: leia um livro de sua preferência e escreva em seu caderno como foi a experiência. Escreva também qual foi o tipo de texto que mais gostou. Se foi o de comédia, se foi o de romance, ação ou drama. Tire uma foto e nos envie para este QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima! E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos! Tchau!